Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. De qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Rádio clandestino da Revolução. O desejo de todo revolucionário é fazer a revolução. Abafa a ditadura militar. Salve, salve! Esse é o AntifaCast, o podcast da Ação Antifascista de São Paulo. Eu sou a Vitória e hoje nosso Pedro não está com a gente por motivos de trabalhador exausto. Hoje a gente vai continuar com o nosso mês de pautas exclusivas sobre o feminismo, né? Lutas de mulheres. E aí, para dar seguimento aqui na nossa rotina de março, eu chamei a Amanda e a Lígia para falar sobre a participação de mulheres socialistas na política. Sejam muito bem-vindas e podem se apresentar. Obrigada, Vitória. Primeiro, agradecer, o podcast, o AntifaCast, pelo convite. A Lígia, por compartilhar esse momento aqui para a gente falar desse assunto que é extremamente importante, Meu nome é Amanda Bispo, sou militante da Unidade Popular pelo Socialismo, que é o mais jovem partido legalizado no Brasil. Sou também do Movimento de Mulheres Olga Benário. A gente tem um trabalho com a Olga Benário em que a gente realiza ocupações de mulheres, e eu faço parte da Casa Helenira Preta, que é uma das ocupações que a gente tem no nosso movimento na cidade de Mauá. Sou formada em Engenharia de Gestão pela Federal do ABC e fui candidata nas eleições de 2022 a deputada estadual, tive 21 mil votos. E também fui candidata em 2020 a prefeita de Mauá, foi a mulher mais votada da prefeitura, nas nossas primeiras participações na eleição. Então, muito felizes, pelo trabalho que o nosso partido tem conseguido construir. E é isso. Nossa. Obrigada, Amanda, aí, pela saudação. Vitória, as meninas. Eu sou Lígia, sou professora da Rede Municipal de Poá. Hoje eu estou como vice-diretora em Poá, moro em Poá. Já tem aí uma estrada de militância. Hoje não estou organizada em nenhum coletivo, nenhum movimento, nenhum partido, mas já fui do Partido Comunista Brasileiro, do PCB, já fui da Ação Antifascista São Paulo, já fui da Palmeiras Antifascista. Então, desde os 16 anos ali, estou nessa batalha aí. Agradecer o convite, eu vim para São Paulo para essa reunião aqui, falar sobre coisas que são importantes para a gente. Da hora. E aí, para iniciar, eu quero que vocês falem um pouquinho sobre qual que é a importância de ter mulheres socialistas na nossa política, Porque acho que com o mês de março aí, 8 de março, batendo na porta, as pessoas falam muito sobre inclusão feminina, participação feminina, mas a gente sabe que não é suficiente ter mulheres, porque senão a gente tem Damares e vários outros exemplos aí que são de serviço para a nossa classe e para o nosso gênero. Então, quero que vocês comentem um pouquinho dessa importância aí de ter as minas socialistas na política. Pode falar. Não, pode começar. Eu comecei a me apresentar, você começa respondendo. Eu acho que na política, é isso que a Vitória falou, é muito importante, Não é só a questão da presença da mulher nos espaços. É o que essa mulher está fazendo pelas mulheres nesses espaços, A gente não adianta ter uma mulher que é conservadora, uma mulher que defende pautas neoliberais, uma mulher que não luta pelas causas que são latentes no cotidiano de todas as mulheres, a questão das mães, a questão das mulheres que trabalham de forma precária, a questão das mães que são mulheres e que trabalham em casa. Então, não adianta ter mulher, mas mulher que não tenha a qualificação para defender o que está colocado como emergência no nosso meio, Eu trabalho em escola e a gente fala muito dessa questão da mãe que sempre faz tudo, da mulher que sempre faz tudo, mas que sempre a gente vai não existe uma política pública para a mulher
cuidar de tudo, da saúde da criança, da saúde dela. Então não adianta você ter mulheres exercendo um poder que não garantem nem a segurança da mulher, nem a saúde da mulher, nem a possibilidade dela passar um tempo de qualidade com os filhos, ou que ela consiga acompanhar a vida escolar da criança. Não existe, né? Então eu acho que mulheres socialistas, comunistas, de uma visão mais revolucionária, de querer mudar a situação das coisas, né? E mudar a forma como tudo é pensado, para que essas mulheres alcancem cada vez mais espaços que deveriam ser delas, né? De fundamental importância. A gente sofre muito, né, nas periferias por essa falta de representatividade da mulher revolucionária, da mulher comunista, da mulher socialista, que luta pelos direitos das mulheres que estão também à margem de tudo isso, né? Que não tem condições de acessar todas as possibilidades que poderiam ser delas também, né? Eu acho que, para além disso que a Lígia já apresentou, é importante até a gente lembrar que o 8 de março, né, a data do 8 de março, ela é fruto da luta revolucionária, né, das mulheres socialistas, porque foi na segunda Conferência Internacional de Mulheres Socialistas, né, em 1910, que a Clara Zetkin propôs, naquele encontro de mulheres revolucionárias de vários países, a necessidade de se ter um dia que chamasse a atenção para a luta das mulheres. E foi em 1917, com a Organização das Mulheres na luta por pão, paz e terra, que culminou aí na primeira etapa do processo de construção da Revolução Russa, que a Alexandra Kollontai, que é uma outra revolucionária, né, importantíssima, propôs que o 8 de março fosse esse dia, né, que representasse a luta das mulheres. Então, a existência do 8 de março por si só, já está totalmente ligada à luta das mulheres socialistas. E a verdade é que a gente vive num país, num mundo, na verdade, né, que está vivendo sob o capitalismo, e o capitalismo é essa sociedade de exploração da classe trabalhadora, né, do povo, em que a gente trabalha, produz as riquezas, mas na verdade quem usufrui dessas riquezas não somos nós trabalhadores, é uma minoria de sanguessuga, né, que é uma minoria de grandes empresários e banqueiros do mundo. E nessa sociedade as mulheres, elas são duplamente exploradas, porque elas são exploradas, né, oprimidas enquanto mulheres, e são exploradas e oprimidas enquanto trabalhadoras. E é importante a gente construir uma luta que seja ligada das mulheres ocupando esse espaço da política com uma pauta revolucionária, porque o sistema capitalista constrói nas suas estruturas, na verdade, uma estrutura de manutenção da realidade que as mulheres vivem. Então, se as mulheres hoje, mais da metade, na verdade, das mulheres no Brasil hoje estão desocupadas, né? Não tem uma ocupação. E, na verdade, o sistema capitalista não tem a menor intenção de diminuir esse dado, né, dele ser melhor, que as mulheres possam trabalhar, que as mulheres possam estudar, que as mulheres possam contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Não, eles dizem que sim, no discurso bonitinho, mas a verdade é que para que uma minoria de ricos fique cada vez mais rica, precisa que as mulheres continuem sendo exploradas. Então, por isso que a gente precisa ocupar esses espaços. As mulheres revolucionárias precisam estar envolvidas na política e pautando uma transformação radical da sociedade que a gente vive hoje, né? E essa campanha que o sistema faz assim pra mostrar, não, já tem igualdade, mas que mais vocês querem? Eu lembro muito uma foto que sempre sai no 8 de março, que é tipo de um cartaz assim do McDonald's falando, pra celebrar o 8 de março, todas as nossas atendentes são mulheres. Pois é. Tipo, vocês deram folga pros caras, vocês estão colocando as mulheres pra trabalhar mais. Exatamente. Tipo, não é uma igualdade, tá ligado? Não tem isso, mas é difícil. Assim, eu fico pensando, não pra gente que tá no meio político, mas às vezes pras nossas mães, pras nossas tias, pras nossas primas, que estão em casa, não estão podendo participar desse ambiente político, de como essa mensagem chega pra elas, né? Porque o tanto de campanha publicitária que tem, falando, mulheres são fortes, são guerreiras, elas tomam conta de tudo, elas levam tudo nas costas, conseguem lidar com o trabalho, com o estudo, com o filho, com o marido. E, tipo, não era pra existir essa sobrecarga, né? E eu quero que vocês comentem também sobre as dificuldades de ser mulher na política
e de ser uma mulher socialista na política? Porque é complicado. É muito difícil. Gente, eu vou sempre me remeter à escola, porque é um microcosmos, assim, que tudo acontece. Então, chega no mês de março e a gente começa, né? A gente colocou lá um cartaz da Simone de Beauvoir, a gente colocou todas as mulheres podem ser o que elas quiserem. E aí chega, não, a gente já tem, essa cultura não tem na minha escola, mas em vários lugares, não, a mulher é guerreira. Porque olha só, além de trabalhar, ela vai lá e cuida dos filhos, e ela lê, ela estuda, dá tempo de estudar, nossa, aí chega com a unha feita. Aí, porra, isso aí não é aquela guerreira, é fodida, mano, é uma bosta, Aí a mulher, você não sabe o que passa na cabeça dela, você não sabe, mil crises e mil coisas e mil abdicações você tem que fazer pra aquilo lá, e a mulher é guerreira, não, a mulher é, tipo, sofrida, é uma mulher sofrida, pelo amor de Deus, não fale que a gente é guerreira, a gente não é guerreira, a gente tá aqui sobrevivendo. E como é um espaço muito feminino e a escola, né, majoritariamente tem mulheres, esse discurso é muito forte, né? De que, nossa, ó, eu não tenho filhos e moro perto da escola, moro perto do trabalho, enfim. Mas olha, fulano de tal, trabalha em 2 redes, tem filho, vai viajar, faz a unha, nossa, que né, guerreira. Eu falei, não é guerreira, meu. É o que dá pra fazer dentro da situação que se coloca. Eu falei, se ela trabalha em 2 lugares, é porque a sociedade pede que ela faça isso. É porque ela precisa sobreviver. Porque se ela pudesse escolher, ela não trabalha em 2 lugares. Então, se ela pudesse trabalhar 20 horas por dia, ok. Por semana, ok. E não 40. Então, tem uma fetichização dessa coisa da mulher guerreira. Na verdade, a mulher guerreira é aquela que conquista seu espaço, conquista o direito pelos outros e constrói uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária, que dê condições iguais e boas de trabalho, de vida, de lazer, de cultura. E não é isso. Isso não é, né, você ser cada vez mais explorada para sustentar um sistema que é cruel não é ser guerreiro, é você ser, né, mais uma peça do mecanismo todo. Essa situação do trabalho, ter 2 trabalhos, 3 trabalhos às vezes para se sustentar, é uma realidade, inclusive, porque, como a Vitória falou, né? Existe o discurso de que já não tem mais direitos desiguais. Na verdade, os direitos são iguais. Mas se você for olhar, as mulheres recebem 20% menos que os homens ainda. Se você olhar os dados das mulheres negras, isso é 50% do valor que um homem branco recebe, que uma mulher negra recebe por trabalhar na mesma função. Então, assim, não existe igualdade. E nós, do movimento de mulheres Olga Benário, a gente se reivindica feminista classista, né? Porque a gente entende que é o capitalismo a origem dessa realidade que a gente tem vivido enquanto mulher. E uma questão que às vezes eu acho que a gente nem percebe é que essa estrutura que as mulheres têm que dar conta, né, do cuidado das crianças, do cuidado dos idosos, do cuidado com a casa, do sustento da própria casa, né, do ser mãe solo, na verdade, uma forma em que o capitalismo usa das mulheres para poder continuar existindo e para poder enriquecer ainda mais a quem eles querem enriquecer. Porque não é verdade, por exemplo, que o Brasil não tem dinheiro para acabar com a falta de creche. Mas aí quem cuida das crianças no nosso país? São as mães, às vezes deixam de trabalhar, ou não estudam, ou não trabalham para poder cuidar, ou são as avós, ou é uma conhecida, é uma vizinha, sempre são as mulheres. O Brasil não tem uma política para os idosos. Não tem uma política de cuidado. As pessoas trabalham a vida toda, agora não se aposenta mais, depois da reforma da Previdência, e não tem uma política de cuidado, nem de saúde, nem de acompanhamento. Enfim, e todo mundo precisa trabalhar, mas também tem que cuidar dos doentes. Né? A saúde pública cada vez mais precarizada. Mas não é porque não tem dinheiro. É porque o Estado, para ele poder manter o enriquecimento dos ricos, ele não pode dar creche para todas as mulheres. Ele não pode ter restaurante popular nos bairros, para as mulheres não ficar presas dentro de casa fazendo comida, lavando louça. Não pode ter lavanderia popular. Né? Porque foi isso que as mulheres revolucionárias fizeram na Rússia. Porque quando a gente fez a revolução na Rússia, as mulheres estiveram presentes nas decisões. E ali decidiram por políticas públicas que faziam sentido. Então, hoje, realmente, no Brasil, não é fácil ser mulher e ocupar um espaço na política. Muito pelo contrário, porque você precisa dar conta de tudo isso,
né, enquanto mulher trabalhadora, para também pensar na política, mais uma coisa, é um movimento muito mais fácil os homens fazerem isso do que as mulheres, inclusive porque a política ela é ocupada pelos homens. Então você vai numa Câmara de Vereadores, você entra dentro dos partidos e a maioria são homens, né, a maioria são homens brancos, inclusive, né, assim, com uma realidade que não é a sua realidade. Então, ocupar esse espaço não é fácil, mas a gente deve. E a gente precisa, porque eu acho que o recado que eu queria deixar para as mulheres que estão ouvindo o podcast é que nós não sabemos a força que nós temos, nós não sabemos o potencial que nós temos, e quando a gente vai lá, ocupa espaço, fala, a gente percebe o quanto esse espaço é nosso, e quanto o futuro seria muito melhor se as mulheres estivessem no poder do nosso país, as mulheres trabalhadoras, né? Não qualquer mulher. A Michelle assistindo e fala, sou eu, não sou eu. Não estou falando. Mas eu acho que dentro desse cenário que a gente traçou aqui, que eu tenho muita concordância, a gente vai além. Como é que eu chego para uma mãe que trabalha, que vai buscar o filho, e fala assim, olha, no sábado, 4 horas da tarde, vai ter uma reunião aqui na associação de bairro que a gente vai falar sobre essa situação de não ter vaga na creche. Minha filha, quem é que vai? Quem é que vai? Não vai, porque no sábado é o dia que eu lavo roupa, no sábado é o dia que eu tenho que levar a criança pra não sei aonde, é o dia que a criança vai ficar com o pai que não fica comigo, aí é o dia que eu vou fazer a unha, é o dia que eu vou no culto, é o dia que eu vou fazer um monte de coisa. Você acha que eu vou? Não, vai outra pessoa. Porque fulano de tal é melhor, geralmente um homem, né? É melhor pra falar. Uhum. Então, até em micro espaços, assim, pra você discutir a realidade local. E isso a gente, às vezes, tenta fazer na escola, de chamar mães para conversar com mães, para falar sobre assuntos de mães, de mulher. Elas não vão. Porque é muito... Lígia, mas eu trabalhei a semana inteira, meu. No sábado você quer que eu venha aqui? 4 horas, 10 horas da manhã? Não vou. E aí a gente vai... E isso acontece em todos os espaços. Eu sou geógrafa formada pela USP e era muito difícil, porque eu tinha que trabalhar, aí eu tinha que estudar à noite, aí eu tinha que voltar para casa para fazer a comida, e lavar roupa, e arrumar a casa. Quando é que eu ia participar de um coletivo? Quando é que eu ia fazer a reunião do partido? E aí, outras situações que hoje a gente já avançou bastante, né? Ainda falta muito. Mas quando você se organiza coletivamente também, e nesses espaços coletivos políticos, você é a mulher que também é a mulher provedora das pessoas que estão ali. Então você é a mulher que faz o café, você é a mulher que arruma a sala, você é a mulher que chega primeiro para abrir o espaço, para fechar o espaço. Então, olha quantas barreiras, né, a gente tem que enfrentar para chegar a estar num pé de mais ou menos igualdade do ponto de partida de um homem branco, cis, né? É muita coisa, é muito difícil, né? Ocupar esses espaços, a gente tem que pular uma série de barreiras, a gente tem que enfrentar uma série de barreiras que nem toda mulher tem a formação, a disposição de estar ali. Você vai pedir para uma mulher periférica fazer isso? Dificilmente vai acontecer. Sim, até por uma certa naturalização, né? De que esse é o papel da mulher, essa é a sina da mulher, esse é o destino da mulher. Então, se a gente conversa sobre isso num espectro, por exemplo, de gravidez na adolescência. Ué, você não fez? Quem pare Mateus que balance. Então, você vai ter que cuidar. E o pai não assumiu? Beleza. Vamos lá na defensoria, você vai conseguir sua pensão, mas você vai cuidar desse filho até o final. E é uma característica que é muito atribuída ao sistema que a gente vive, né? Porque se a gente pega referências indígenas, quilombolas, a gente sabe que para criar uma criança, a gente precisa de uma aldeia inteira. Uhum. Né? Hoje a gente conhece isso como rede de apoio. Mas praticamente não existe. Ou existe, só que não tem uma certa... Não é qualificação a palavra, mas tipo, a gente sabe que dá pra deixar na avó, a gente sabe que dá pra deixar na tia, mas não é uma coisa consolidada, que é todo mundo entendendo, fazemos parte disso, temos esse poder de decisão, é pro melhor interesse da criança. Fica uma coisa naturalizada, né? Porque por que o vô não faz parte da rede de apoio? Por que o tio não faz parte da rede de apoio? Né? Então, eu acho que além de todas essas questões que vocês falaram, das imposições, da mulher que é mãe trabalhadora, da mulher que é mãe trabalhadora, para além de tudo isso, a gente ainda lida. Eu acho que a gente tem que rir para não chorar, né? Mas na real, acho que essa é a parte que chega até a ser um pouco mais fácil. Porque se a gente pensar que essa é a nossa realidade, mas
sair na rua, ser assediada, sair na rua, não saber se vai acontecer uma coisa mais grave, não saber se você volta pra casa. Então, tipo, ficou uma carga muito pesada, né? E ainda ter que se interessar, ter que participar politicamente, ter que lidar com situações ali, às vezes no próprio ambiente da militância, que são contraditórias e que a gente ainda não tem um método estabelecido para lidar, fica uma barreira bem... Mas é por foda. isso que eu acho que a gente precisa ocupar, porque quando você tem as mulheres na direção dos partidos, quando as mulheres tomam as decisões, na Unidade Popular, na última eleição, a gente só teve candidatas aqui no estado de São Paulo, né? É diferente, né? Assim, você faz essa disputa na prática. Nos casos de machismo, você combate. E eu acho que é importante lembrar que por ter essa realidade, as mulheres, assim, essa realidade difícil, né? As mulheres, elas são um elo extremamente revolucionário da nossa sociedade, porque elas estiveram à frente, inclusive, de importantíssimas transformações. Se olhar essa coisa da Revolução Russa, né? O estopim foi as mulheres, mas também para o nosso país, assim, as mulheres estiveram à frente do enfrentamento à ditadura militar, né? E assim, a gente tem importantíssimos nomes de mulheres que deram inclusive suas vidas nesse processo, mulheres revolucionárias, mulheres socialistas, que não tiveram medo, que enfrentaram e permitiram que hoje a gente vivesse nessa democracia limitada que a gente tem. Mas se for olhar a situação, a eleição do Bolsonaro, ele não, antes do Bolsonaro se eleger, as mulheres no Brasil estava lá organizada dizendo que aquilo ali não era futuro pra gente. E se olhar as mobilizações, o 8 de março, ele sempre cumpre um papel de direcionar as lutas do ano, né? E o 8 de março do ano passado, por exemplo, veio com a pauta do Fora Bolsonaro, né? Da importância de a gente nas ruas e nas lutas combater e derrubar o Bolsonaro. E a gente viu, fruto das mobilizações, desaguar em outubro na vitória do Lula para presidente, né? E esse ano, o 8 de março, eu acho que também veio com uma pauta aqui no estado de São Paulo extremamente importante na defesa da democracia, né? Porque hoje é uma das principais pautas que a gente tem no nosso país a defesa da democracia que a gente tem hoje pelas ameaças golpistas que a gente viveu durante o governo do Bolsonaro, mas que na nossa avaliação não acabaram, né? E com esse objetivo de implementar uma ditadura, por exemplo, que eles querem, se não, explorar ainda mais as mulheres, né? Se não, aumentar ainda mais a violência. O Brasil hoje tem uma legislação com relação ao aborto que é uma das mais atrasadas do mundo. E o que eles querem é ainda atrasar ainda mais. Durante o governo do Bolsonaro, a gente teve que lutar nessa questão do aborto para manter o mínimo que a gente tem, né? Que é essa legislação que permite o aborto em caso de estupro, né? Enfim, em algumas situações. Então, hoje é uma das pautas principais. E as mulheres organizadas, né, as mulheres dispostas, estão aí dando a linha dessa luta que a gente precisa fazer. A gente, da Unidade Popular, entende que, inclusive, precisamos punir o Bolsonaro, precisa punir as Forças Armadas, os seus apoiadores, mas punir os torturadores do passado, punir os torturadores do período da ditadura militar, que no Brasil nunca foram punidos e estupraram mulheres e espancaram crianças, né? E tantas lutadoras e lutadores foram mortos, né, por esse regime que hoje segue impune e segue sendo defendido por figuras como o Bolsonaro, mas por muitos dos seus aliados. Então, acho que ao mesmo tempo que as mulheres têm essas dificuldades diárias, também as mulheres, por enfrentarem essa realidade, encontram forças para se organizar e para transformar a história do nosso país, que eu acho que é o que a gente tem visto no último período. E a gente faz um trabalho, você falou dessa coisa da creche, né? A gente, inclusive, fez uma luta específica da luta da creche esse ano com o nosso movimento. E a gente, realmente, é muito difícil, né? Você vai, chama a mulherada vai, às vezes dá uma sumida, mas depois vai. Mas é assim também, você vai lutando, vai aprendendo, vai conquistando e vai avançando a consciência até a gente formar uma série de mulheres que vão ter disposição de, tomar o poder no nosso país e transformar completamente a nossa realidade. Essa questão dos exemplos, ela é muito importante, né? Porque a gente sabe que o povo brasileiro não é pacífico, não é acomodado, não é submisso, mas tem um problema de memória muito forte, muito forte. E às vezes a gente não... E não é questão de memória, tipo, não sei o nome da moça que foi torturada em 1970. Não é isso. Às vezes você tá num bairro e você não sabe que só tem um hospital
geral ali com pronto-socorro porque teve uma mobilização de mulheres. Ou você não sabe que o nome da mulher que a escola que você estuda, a creche que você estudou, é nomeado por uma mulher que fez luta no bairro e que conquistou o direito de ter uma creche. Para você poder estudar lá, sua mãe poder trabalhar. E aqui eu acho que esses anos que a gente vive, de 1950 para cá, tem uma particularidade muito, muito notável, que é as mulheres conquistaram o mercado de trabalho. Não. A vida do trabalhador ficou tão mais precarizada que só a renda do homem não é suficiente para prover e manter o lar. Precisou a mulher, com toda essa sobrecarga materna, de cuidados do lar, de cuidados do marido, que a gente sabe que ainda existe, precisar pegar tudo isso, colocar nas costas e trabalhar fora também. Então, essa questão dos exemplos eu acho fundamental da gente procurar conhecer a história, conhecer os pontos, as referências de luta que a gente tem, né? Pra gente não ficar também se espelhando em referências que estão distantes, sendo que a gente tem exemplos no nosso próprio país, às vezes na nossa própria rua. E aí, para emendar, eu queria que vocês falassem sobre as possibilidades de debater as pautas feministas nos espaços de esquerda. Como que isso rola? Como que vocês analisam isso? O que é possível fazer? O que é mais difícil? E aí, pensando na esquerda nesse sentido amplo mesmo. Assim, socialista, revolucionário, mas não só na faculdade, nas periferias também, nos pontos de trabalho. É um desafio, né? Eu acho que eu comecei a militância aí, eu tinha 15 anos, eu tô com 36. E lá, eu estudei na ETEC, né? Eu cresci no Jardim Ângela, né? E aí a minha vida sempre foi itinerante. Eu saía do Jardim Ângela para vir estudar aqui no Bom Retiro. Depois eu saí vim pro centro para trabalhar em Poá. E agora que eu tô numa situação mais confortável de trabalhar 10 minutos da minha casa. Mas eu lembro de quando a gente estava na ETEC e as estaduais paulistas pararam, as ETECs pararam, acho que foi a única vez que as ETECs pararam em muito tempo, assim, em geral. Quem liderava toda essa movimentação de alunado, de professorado, eram mulheres, né? Eram professoras, eram mulheres que estavam ali. Mas também, eu bato muito nessa tecla porque era uma divisão de tarefas que era muito clara. As mulheres organizavam tudo, as mulheres chamavam, as mulheres faziam os cartazes, mas quem ia lá pra frente eram sempre os homens. As mulheres ficavam ali, né, no gerenciamento da coisa. Como a posição da mulher em todas essas situações de gerenciar situações, né, de gerenciar momentos, de gerenciar as ocorrências. Eu vejo que a coisa foi aos poucos melhorando, mas bem longe do ideal, assim. Quando eu fui do Partido Comunista, o debate sobre mulheres, ele nem existia. Inexistia, eu acredito que hoje esteja um pouquinho avançado, não acompanho, mas inexistia porque existia uma questão que aí eu tenho um pleno acordo com a Amanda quando ela fala que a gente tem que olhar a luta feminista como uma questão de classe também, porque existia uma questão de que, se a gente começar a falar, criar um grupo feminista, um grupo de mulheres dentro do partido, a gente vai começar a perder as pautas da classe, né? Uhum. E eu frontalmente falando, claro que não, óbvio que não, porque se a gente for na periferia, nenhuma mulher vai separar, agora eu sou a mulher trabalhadora, agora eu sou a mulher que não é trabalhadora. Eu falei, isso é inerente, a gente cresce trabalhando, a gente cresce fazendo serviço doméstico, a gente cresce sabendo o que é trabalho, no que é ser explorada. A gente cresce sabendo de o quanto é difícil ser mulher. Eu falei, isso não existe. Isso também eu acho que avançou um pouquinho, né? De compreender que dá para fazer um recorte de classe e também falar sobre as demandas das mulheres. Mas poxa, é difícil, é um debate difícil de travar, assim, porque a gente tem mais incertezas do que certezas, né? Dessa situação da mulher hoje, nesse aspecto todo da política, da inserção na política. Vendo como mulher periférica, assim, hoje estou na periferia de Poá e cresci na periferia de São Paulo, é muito, muito, muito difícil, muito difícil. Porque outras demandas mil chegam antes delas se enxergarem enquanto mulheres trabalhadoras.
Antes delas se verem enquanto mulheres trabalhadoras mães, que iguais às outras mulheres trabalhadoras mães, que são 800 na escola. Então, que são 1000 no bairro. Elas não se veem nem como companheiras. Muito, muito, muito difícil. Só antes de responder essa pergunta, eu queria só aproveitar, se eu puder, para fazer um convite para todo mundo que vai acompanhar o podcast. Claro. Porque no dia 1º de abril, eu estava falando dessa coisa da situação, da necessidade da punição do Bolsonaro, dos seus cúmplices e tal, e a gente vai fazer uma grande manifestação nacional no Brasil todo. Então, inclusive, tem várias organizações que estão participando, né, que pedindo a punição, né, para todos os golpistas atuais e do passado, como eu falei. Vai ser a descomemoração do golpe, né, porque, inclusive, os apoiadores do Bolsonaro, os fascistas do nosso país têm feito as comemorações. Nós precisamos demonstrar o atraso que foi, né, aquele período para o nosso país. Eu queria convidar tanto vocês aqui do podcast, né, mas todo mundo que acompanha para estar junto na rua, porque só lutando, né, que a gente vai conseguir transformar. E aí, sobre esse tema da participação das mulheres, eu fiquei pensando, né, porque minha família, assim, eu sou de uma família nordestina, né, que veio para São Paulo, baiana, assim, tudo para trabalhar. E minha família nunca foi envolvida com políticas, né, aqui não cresci debatendo política, pelo contrário, né, sempre fui muito afastada. E eu iniciei a minha participação na política já no movimento estudantil, ali com a luta das mulheres e com o movimento de mulheres Olga Benário. Então, toda a minha participação, ela sempre foi com esse papel protagonista das mulheres, né? Nesse processo de legalizar a unidade popular. Não que a gente não tenha problemas, né? A gente sempre tem, mas a gente vai combatendo e com as mulheres ocupando a direção. E isso garante, assim, que várias lutas políticas que eu imagino que são grandes, a gente passe com uma certa tranquilidade dentro do nosso partido. E assim, fiquei refletindo, né? Porque realmente, se as mulheres, elas não estão no papel de entender a situação que a gente está vivendo, de propor, de escrever, de formular, né, realmente fica encarregada aos homens, e não que os homens não possam formular sobre isso, eles podem, mas que é importante que as mulheres possam fazer, porque aí o movimento das próprias mulheres de se libertar. E eu acho que é importante esse processo, inclusive para entender que o capitalismo, ele se desenvolveu em cima da exploração das mulheres, porque nós, da Unidade Popular, do Olga Benário, a gente entende que a opressão contra as mulheres não surgiu com o capitalismo, né? Surgiu com a propriedade privada. Então, com o surgimento da propriedade privada, a estrutura da família, surgiu também a estrutura do Estado, e nasceu ali uma realidade de opressão contra as mulheres. E o capitalismo se aproveitou, né? Então, com o desenvolvimento do capitalismo, as mulheres ficando nesse papel, inicialmente, na verdade, jogada para dentro das fábricas, assim, tô falando do desenvolvimento do capitalismo que foi imposto para nós no Brasil depois, né, mas que se deu ali na Europa. As mulheres foram botadas para dentro das fábricas para trabalhar, mas viu que não tem como trabalhar, o que a burguesia descobriu, não tem como trabalhar se depois você não tem onde dormir, se depois você não tem o que comer, se depois você não tem uma estrutura para descansar, caramba, né, descobriram isso. Depois eles escorraçaram as mulheres das fábricas e botou as mulheres para cuidar da casa, cuidar dos filhos e cuidar dessa estrutura que o Estado não fornece. Eu tava refletindo aqui enquanto vocês falavam, e eu tô, por conta da gravação que a gente fez sobre a lei de alienação parental, conversando com as meninas do Brasil Contra a SAP, as meninas que gravaram o documentário Lei da Mordaça também. Eu tô acompanhando um pouquinho mais de perto essa questão da maternidade. E aí tem uma questão que tem sido levantada foi levantada antes do 8M e aí se mantém em março, falar sobre como o trabalho doméstico ele não é reconhecido enquanto trabalho, né? Tipo, a nível de previdência. A gente tá conseguindo agora uma pequena mudança para atenuar o tempo, a idade mínima, né, de aposentadoria, ou o tempo de contribuição, que é quase nada comparado ao esforço que é você cuidar de criança de casa. E uma questão também que elas estão pontuando de como os filhos e esse cuidado doméstico, cuidado da relação, é utilizado como uma chantagem para perpetuar a condição da mulher nesse lugar de opressão, de submissão, né? Porque se você precisa
sei lá, se envolver em uma organização política no partido, você vai ter que ir em reuniões que são à noite, em reuniões que são de fim de semana, e você vai acabar não estando com a sua criança naquele momento, né? Então, por conta dessa pressão social, dessa imposição da maternidade compulsória, da heteronormatividade compulsória também, as mulheres acabam deixando de fazer algumas coisas, e aí não é porque elas não querem, né? Elas entendem a importância, mas não conseguem por conta dessa pressão social que existe, de ser vista como a mãe ruim, a mãe relapsa, a mãe que não está acompanhando a criança na escola, que não está acompanhando a caderneta de vacinação, sendo que, certo, a gente tem o caso de maternidade solo, mas tem casos também em que o casal tá junto e o homem não participa 50-50, né? E é uma forma do capitalismo investir nisso, e até a gente, enquanto sociedade, de investir nessa imposição desse papel para a mulher não se libertar, para a mulher não sair desse espaço e ocupar outros, né? E participar, às vezes, de resolução de problemas que a gente tem dentro da esquerda, dentro de um coletivo, de uma organização. E a outra questão que eu lembrei aqui, que eu estava pensando, é de como a esquerda confunde o conceito de minoria política com minoria de fato, né? Porque se um partido, se uma organização tem receio de abordar as pautas feministas, que leitura de conjuntura, de materialidade que esse partido, essa organização está fazendo? Sim. Porque a gente é mais da metade da população brasileira, é mais da metade da população mundial. Então, como que as pautas de mais de 50% das pessoas que vivem no local que você quer fazer política não são importantes? Ou podem ser classificadas como identitarismo, ou como uma armadilha, tipo, não vamos falar muito de feminismo, não, porque senão as mulheres vão se revoltar contra os homens e aí a gente não vai debater classe. Sim. Não é esse o intuito. Só que, partindo dessa ideia, acaba meio que se esquivando, né, de uma responsabilização que os homens pobres, periféricos, de partido, homens de esquerda, também têm que ter. Porque se a gente analisa os dados de relação de violências que as mulheres sofrem, não são só praticados por homens ricos. Não são só praticados por homens brancos de classe média. Uhum. As violências que a gente sofre também são praticadas por homens que estão dentro de casa, dentro do nosso campo de trabalho, dentro do nosso campo de atuação política. E aí, falando sobre isso, eu queria que vocês comentassem como que a gente, enquanto mulheres trabalhadoras, revolucionárias, como que a gente lida com esses casos de reprodução do machismo nos nossos espaços? É difícil. Eu vou começar pela questão da maternidade, porque é uma coisa que também eu tenho, né, pensado muito. Uhum. Eu sempre tive a vontade de ser mãe. Sempre achei muito louco, desde sempre. Vou ter filho e aí você vai crescendo e você vai vendo que a história não é bem assim, não. Porque você tem lá o companheirinho seu ali que fala, mas eu tenho que ir pra academia, aí eu vou trabalhar, e aí eu também preciso descansar, porque eu fico cansado, né? E, vamos dividir as tarefas. A gente divide, mas o companheirinho ali não consegue acompanhar as tarefas, que ele mesmo divide pra ele mesmo, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, porra, meu, tá bom, eu tenho um filho, e aí eu me separo, e aí eu vou ficar com um filho. E eu trabalho muito, eu trabalho umas 10, 12 horas por dia, porque eu gosto muito do meu trabalho, né? Eu gosto muito da escola, eu acho que a escola assim, o meu lugar de militância, eu falo que é a escola. É ali que eu faço, né, o trabalhinho de formiguinha. Eu falo, pô, aí eu vou deixar a criança na creche. Aí a creche é só meio período. E aí eu vou ter que trazer ela aqui pra escola, ela vai ficar comigo, no meu trabalho. E aí eu vou ter que chegar em casa, eu ainda vou ter que dar banho na criança, pôr comida pra criança e olhar a lição da criança. E eu não moro perto dos meus pais, eu não moro perto de ninguém. Falei, não, desisto. Eu desisto. Porque você começa a pensar como seria a situação só você. Sim. Porque a qualquer momento, o seu companheirinho, ele pode ir embora. E como é que ele tem a liberdade de qualquer momento ir embora e eu não? Pô, meu, eu falei, não, eu desisto. Assim, eu prefiro ficar cuidando dos meus 800 lá pequenininho. Porque o meu, eu não vou dar conta. Mas os 800 ali eu consigo, né? Dar um abraço, chamar, conversar, meu amor. Ai, tá com problema, conversa um pouquinho. Mas eu não daria conta do meu. Isso é tão bizarro, e é tão bizarro.
E, gente, assim, a gente tem que avançar tanto, porque simples divisões de tarefas domésticas já dá muito trabalho. Quando você mora só com o seu companheiro, é muito difícil. Então, você tem que relembrar todo momento o que ele tem que fazer. Você tem que perguntar se ele fez e por que ele não fez. E eu falo, imagina mais uma criança. Aí eu vou ter que perguntar pra ele se ele fez e olhar pra criança pra ver se ele fez pra criança ou não, porque senão eu tenho que fazer por 2. E ainda mais eu. E eu não vou sair do meu trabalho, eu sinto muito, o meu trabalho não largo mão. E aí, como a gente fica condicionado nesse pensamento, né? De, pô, a mãe provedora de novo, porque a minha mãe sempre foi a mãe que, né, que ficou em casa cuidando dos filhos. Eu não quero ser uma mãe que vai largar o filho aí, né? Não vou dar conta do negócio. Não vou ter filho. E aí, quando a gente vai para as organizações e a gente tenta pautar isso... E aí a gente acaba, né, fatalmente indo nessa reprodução. E por quantas vezes eu já desisti de fazer esse debate nas organizações coletivas, porque, pô, lá vem de novo essa papo de, é porque é mulher, é porque é feminismo, aí tudo é machismo, tudo é machismo. Quantas vezes? Tudo é machismo pra você, né? Agora, só porque não fiz isso, que é machismo pra você. Então é muito difícil. E aí a gente começa a listar quantas coisas, né, a gente abre mão. Pô, eu vim pensando na hora de ir embora. Assim, eu vou chegar em Poá, e aí eu não vou poder ficar esperando o ônibus lá, eu vou ter que pegar um Uber, porque não dá pra ficar sozinha, porque é muito perigoso, porque vai ser muito de noite. Também. Olha a logística pra eu fazer, tipo, uma atividade política. Eu falei, pô, a vontade é de não ir. A minha vontade era de fiquei 12 horas trabalhando, vou ter que pegar o metrô, o trem, o ônibus, depois voltar, amanhã eu tenho que ir de novo cedo. Aí as minhas já, não, você não vem trabalhar amanhã. Eu falei, não, eu preciso vir trabalhar amanhã. Eu preciso conciliar, tem que dar pra conciliar. Não é possível que eu não consiga fazer uma atividade política com o meu trabalho e com a minha casa. E tem uma pessoinha lá em casa que pode, né, dar conta pelo menos de um dia da casa sem eu estar junto. Então, assim, é muito louco, porque... O meu companheiro é de esquerda, é comunista, e ainda assim a gente tem, né, muito para avançar, e muito para debater, e muito para a gente conversar. Sei lá, agora mudou a lei da laqueadura, né? Uhum. E isso foi também um assunto que a gente discutiu na escola, porque chegou uma professora e falou assim, Lígia, minha filha tem 21 anos, ela falou que quarta-feira sai a lei da laqueadura, na quinta ela quer fazer. Eu falei assim, escolamento, é assim mesmo. Vou fazer o quê? Você vai fazer o quê? Você vai proibir? Você não vai proibir, não existe mais. É isso, hoje a vida é outra, a ideia é outra. Eu falei, e pau no gato, deixa ela. Ai, Lígia, se ela se arrepender? Eu falei, se ela se arrepender, o corpo é dela. E ela vai sentir que se arrependeu. E se ela não se arrependeu, muito bem também. Aí vamos, né, deixar de dar sempre a função pra mulher de ser sempre a mãe. Aí, pô, tem mulher que não quer ser mãe. E tudo bem. Então, é muito difícil. O pouquinho de avanço que a gente tem, ele sempre é questionado, ele é sempre colocado à prova. Pô, é um avanço, né? Você não depender do marido para fazer uma laqueadura. Uhum. É um avanço você diminuir a idade. Uma política pública, assim, de saúde que eu acho que se tivesse sido feito antes, quantas, né, situações a gente teria evitado. Mas ainda a gente se questiona se vale a pena, se não vale a pena decidir sobre o corpo da outra, né? São muitas coisinhas, assim, que a gente tem que pensar e que a gente precisa, muitas vezes, fazer um processo educativo mesmo, né? Eu acredito muito nesse processo educativo, até com os homens, porque não dá para pensar que de uma hora para outra as coisas vão mudar e se a gente não lutar, se a gente não bater na tecla, se a gente não explicar, desenhar, fazer esquema, mapa mental e o... tem que fazer e tem que educar e pra gente avançar, senão a gente não avança. Uhum. Assim, o Lenin até falava, né, que qualquer partido sério que queira de verdade construir uma política justa, precisa ter disposição de ser um partido que faça autocrítica, né? E eu acho que qualquer revolucionário, né, qualquer pessoa que tenha disposição de transformar a realidade que a gente vive, também precisa ter disposição de se transformar. Então, acho que essa luta
das mulheres nos espaços, né, da esquerda, eu acho que é uma luta que nós precisamos fazer, que nós precisamos ocupar, ir para cima e tal, mas eu acho que é importante entender o que a gente quer construir. Porque se o capitalismo ele é uma sociedade fadada a se destruir, como a gente tem visto hoje, né, uma crise mundial que não se soluciona, que se transforma em guerras, no avanço do fascismo. Então vivemos num mundo que as pessoas viajam de forma turística para o espaço, mas 200 milhões de pessoas passam fome. Não faz sentido, uma sociedade dessa ela tá fadada a se acabar, né? Se a gente entende que o capitalismo é essa sociedade e que a gente precisa construir outra sociedade que não seja baseada na exploração, que não seja baseada na opressão, na violência, nós precisamos entender que isso também passa por nós nos tornarmos outras pessoas. Nós, mulheres, também, mas os homens também. Então, dentro das nossas organizações, isso precisa ser uma pauta. O que tem em mim que faz manutenção dessa sociedade que existe hoje e o que precisa ter em mim que construa os passos para a construção de uma nova sociedade, que avance a construção do poder popular e das suas estruturas dentro da nossa sociedade, né? A gente até tem feito um debate sobre como a gente já tem experimentado um pouco do poder popular nessa conjuntura nacional, quando a gente tira o Bolsonaro do poder, por exemplo, a partir das manifestações. Nós já estamos experimentando. Mas para a gente conseguir construir grandes mobilizações e ter uma organização que seja de verdade aberta às mulheres, nós precisamos ter esse espaço da autocrítica, né? Tanto da forma como a gente se organiza, como das atitudes. Porque o machismo está nos homens, mas também está nas mulheres. E nós precisamos apontar aos homens, essa atitude que você faz está errada. E você precisa agir de outra forma. E a pessoa precisa ter disposição, né? Assim como o racismo também, a homofobia, né? São estruturas dessa sociedade e podem ser reproduzidas. Agora a gente precisa ter disposição. Agora tem coisas que são inaceitáveis. A violência é inaceitável, né? Existem situações que são inadmissíveis. Mas também precisa ter um processo de a gente disputar mesmo as ideias e poder transformar a forma como se lida, né? E a gente se mudar, né, enquanto revolucionários é extremamente importante. Eu estava lendo uns textos, né, do Jorge Amado que contava como era que era a União Soviética, como as coisas funcionavam, né? E ele falava como na União Soviética o debate sobre o eu, ele era pequeniníssimo, assim, né? Hoje a gente fala muito de nós, os nossos problemas, e lá se falava do nós, né? Não se falava do eu como prioridade, se falava do processo de transformar a realidade, das construções coletivas, né? Da resolução da minha fome, mas da fome do meu bairro, né? Da minha cidade. Se falava do enfrentamento à realidade de violência que eu vivo enquanto mulher, caminhando na rua, mas para mim não serve só resolver o meu problema, né? Para mim não serve eu construir uma estrutura que resolva só a minha vida, porque isso é muito pouco, perto do que a gente pode construir. Eu acho que então faz parte da gente se olhar enquanto um ser social e enquanto indivíduo, ver como a gente é limitado sozinho, né? Mas quando a gente tá junto, como a gente é forte, como a gente é grande, e poder fazer essa disputa na raiz. Se a gente é revolucionário, se a gente quer construir outra sociedade, então o machismo ele precisa sair da forma como a gente age, né? O racismo precisa, a homofobia precisa, né? Precisa sair das nossas atitudes, precisa a gente se transformar enquanto pessoa no nosso dia a dia. E isso é ser comunista, isso é ser revolucionário, isso é ter disposição de transformar a realidade, que a gente transforma a nós mesmos, ao mesmo tempo, transforma a realidade, transforma a nós mesmos. Acho que isso é um processo e necessário. Eu acho que a gente parte da mesma perspectiva. E aí, tinha que trazer alguém aqui para discordar, porque a gente tá concordando demais. Que a gente tem a mesma formação, né, da Amanda, no sentido de que a gente precisa se ver numa perspectiva de classe. Então, se primeiramente a gente se visse enquanto companheiras, a gente tá se lascando todo mundo igual. Sei lá, a minha escola fica perto de 2 conjuntos habitacionais. E todas as mulheres que me relatam que moram lá são mulheres solteiras, que cuidam dos filhos, que o cara foi embora. E elas têm as mesmas condições. São beneficiárias de programa social,
Falei, cara, a potencialidade daquilo, se elas se vissem enquanto companheiras, no sentido de classe, que elas são exploradas e que elas estão numa mesma situação porque o capitalismo colocou elas naquela situação de propósito. E aí, é assim, aquilo, pra mim, aquele conjunto habitacional é um barril de pólvora, porque se organiza aquelas mulheres... Pá, o negócio estoura, entendeu? E aí vai ter creche tempo integral pra todo mundo, aí não vai ter bandido que quer entrar aí e tomar o apartamento do outro, e aí vai ter portaria no condomínio, e aí não vai ter lixo na porta, porque... Não porque a mulher tem esse papel de organizar, mas porque ela tem a condição de organizar e de melhorar a vida de todas. Se elas se organizam. De todas e todos. E aí nesse potencial das mulheres, elas podem transformar a vida de todo mundo. Vai gerando várias coisas, porque as crianças, os filhos, os homens vão vendo, pô, a minha mãe, né, tá aí, tá fazendo as coisas, a minha também. E vai chegar na escola e falar assim, pô, a minha mãe organiza o negócio, espera lá. Minha mãe. É aquela lá que organiza. E aí a referência não vira o cara, vira a mãe, vira a mulher, é a mulher que faz o negócio. Fala, meu... Que coisa muito louca. E aí, com isso, e eu tava refletindo no que você falou, porque a gente parte de um caráter de classe, a gente organiza as mulheres enquanto companheiras, que estão exploradas dentro do sistema, que coloca elas naquela situação, e de repente, a gente tá fazendo um movimento de que elas são protagonistas da própria vida, e elas estão compreendendo que aquilo lá é delas também, e que a vida é delas, e que elas têm, né, aquela potencialidade toda. Então é muito louco, assim, de como a gente tem muito para andar, mas como é tão difícil, né? Eu vejo hoje e falo, cara, eu tô num ambiente de trabalho que ele é sempre, né, 90% de mulheres. Eu vou lá falando uma com uma, né, botando a sementinha do que, ó, vamos ter mais autonomia, vamos fazer as coisas sozinhas. E eu ainda chego hoje com casos de... Chegou uma colega que falou assim, Lígia... Eu bati o carro no portão e tal, eu só liguei pro meu marido e falei assim, ó, chama o serralheiro pra ele arrumar o portão. Ele ficou bravo comigo, eu fiquei com medo dele me bater. No outro dia ela chegou pra mim assim, ó, quando sair meu apartamento eu vou me mudar porque eu tô com medo. Falei, pô, vem na minha casa, vem dormir na minha casa, e porque não dá. Eles estão dormindo em casa, na mesma casa, em quarto separado, porque ela tá com medo do cara bater nela, porque ela bateu o próprio carro no portão que ela mandou arrumar. Falei, meu Deus do céu! Eu falei, sai dessa vida, meu, falta 5 anos pra você se aposentar, você tem 2 empregos, você tem uma filha adolescente, sai fora. Mas como tá enraizado nela essa coisa de, pô, né, também eu errei, né, já eu bati o carro. Falei, a gente bate o carro, a gente, né, faz um monte de coisa, e eles também fazem. E quantas vezes você chegou pra ele, pô, você bateu o carro? Nunca. Então, como a gente não se vê enquanto, né, enquanto classe mesmo, e quanto essa classe ela assim, é isso, é um barril de pólvora, mulherada reunida e organizada e se vê enquanto companheira de classe, meu, isso aí é o estopim para tudo acontecer, né? E a gente não consegue, a gente tem muitas barreiras, muitos obstáculos, né, para avançar. E pensando nessa questão de classe, eu tenho uma interpretação de que as opressões que a gente sofre enquanto mulher, enquanto pessoa negra, enquanto pessoa LGBT, são ferramentas para manter a gente distante dessa consciência de classe, né? Só que é pra ontem. E não é só a gente, mulher, que tem que ter consciência de que fazemos parte de uma mesma classe que os homens, que eles se fodem também, que eles trabalham pra caramba, que eles têm essa jornada aí, às vezes, de ser pedreiro, de trabalhar como porteiro, como segurança. Eles se lascam também. Mas eles precisam ter essa consciência de classe para com a gente. Né? Porque eu fico pensando assim, eu gosto muito de rap, né? E aí eu tava escutando o rap do... Como pode dizer? Eles fazem tipo uma colaboração que se chama Favela Vive. Né? O pessoal mais do Rio de Janeiro, de São Paulo e tal. E aí você escuta vários outros também, Facção, Racionais. Você escuta o homem sempre falando da violência que ele sofre do Estado. Da polícia, às vezes relacionado ao tráfico, ao crime. Sempre dessa violência que parte 100% de outros homens. E de uma estrutura que foi pensada e é reproduzida por homens. Agora, quando você vai escutar um rap feminino,
feminista, você escuta de violências que são praticadas por homens. Tem pelo Estado? Tem pelo Estado. Tem pela estrutura capitalista? Tem. Mas também tem um homem que é seu companheiro de classe, que é trabalhador, que é pobre, que é periférico. Então, tipo, a gente precisa alcançar esse nível de consciência, de conscientização popular, de que, pô, tá todo mundo junto. Não vamos manter isso, porque é o que o sistema quer. Quando ele cria, por exemplo, mecanismo de rivalidade feminina. De eu estar prestando atenção no tamanho do seu cabelo, eu estar prestando atenção se a sua unha tá feita, você prestando atenção se eu depilei a perna, tipo... Porra... Tanta coisa importante, tanta né? coisa. Sim. E funciona. É uma ferramenta que funciona. Então, acho que até nas escolas eu vivi isso horrores. Graças a Deus passou essa fase. Mas de menininha prestando atenção, se você já sabe usar maquiagem, você tá de sutiã, sei lá o quê. E são ferramentas para deixar a gente distante cada vez mais da nossa realidade e do grupo que a gente pertence. Porque essa questão, barril de pólvora, quando estourar, vai dar merda. E eles sabem, a merda cai pra eles. Não cai pra gente. A gente, enquanto com esse poder, esse potencial de se organizar, a gente sabe o que a gente alcança. Porque em poucos a gente já faz coisa pra caramba. Imagina em muitas. Imagina como uma classe de trabalhadoras e trabalhadores. O sistema cai. É fato. A gente só tá esperando acontecer. Mas aí, até a gente já vai se encaminhando pro final. Que o Deus tá maluco ali. A gente tem terminado essas pautas, né, de março, que são, com exceção da do Jones, e vocês não fiquem bravos, porque foi uma oportunidade única. Foram sobre pautas feministas. E aí eu tô sempre terminando os episódios fazendo um chamado mesmo para essa consciência, né? A gente falou sobre a lei de alienação parental. Amanhã não, né? Que dia? Já saiu quando sair esse. Já saiu o episódio sobre mulheres e violência de Estado. Aí hoje sobre participação de mulheres socialistas na política. Eu tô fazendo chamado para que as mulheres se entendam enquanto uma classe mesmo, enquanto um grupo que faz parte dessa classe trabalhadora, etc. E dos homens também, para perceber, porra, olha quanta coisa que a gente tem que lidar. E vocês vão deixar um pouquinho mais difícil ainda, às vezes assediando, cortando espaço de fala, repetindo coisas que a gente disse, fazendo a gente se sentir inferior intelectualmente. Sabe, é tanta coisinha que impede a gente de alcançar a revolução junto. E não precisa, tipo, rompe. Né, o Che, ele fala da construção do homem novo e da mulher nova. A gente precisa se empenhar nessa construção também. Exato. E abandonar esses estigmas, estereótipos, essas cargas negativas que o capitalismo, que o colonialismo, ele induz na gente, que o patriarcado, né? E não é uma tarefa só das mulheres, é uma tarefa conjunta de todo mundo. Tem uma frase que essa galera mais liberal fala, que, eu não tenho o dever de ser didático com o meu opressor. Aonde você quer chegar não sendo didático com o seu opressor? Aonde a gente vai chegar essas mulheres não conversarem com os homens? Que as pessoas negras não conversarem com as pessoas brancas? Que as pessoas LGBTs não conversarem com as pessoas héteras? A lugar nenhum. Porque você pega um homem, sei lá, de 30 anos. Ele tem 30 anos sofrendo e sendo beneficiado com a socialização masculina. Porque a gente tá falando aqui de política, a gente não tá falando de política nas perdizes ou nos jardins. A gente tá falando de política de bairro, de favela, de periferia. Então a gente vai lidar com um tiozinho que não sabe, que olha, fica encarando a mulher, que às vezes grita com a mulher dentro de casa. Como é que a gente vai lidar com esse cara? São anos de socialização masculina. Em 2, 3 anos a gente vai resolver o problema de machismo que ele tem? Eu não acredito, mas eu confio que um trabalho constante de educação, de formação, a gente tem que acreditar, porque é a ferramenta que a gente tem. Não, e a gente tem exemplos, né? Possíveis. Sim. Sim, eu acho que... eu acredito também na nossa militância no nosso local de trabalho, né? Então, quanto mais inserido a gente está nesse local de trabalho, quanto mais trânsito a gente tem ali, mais as nossas ideinhas vão reverberando e vão ecoando e vão se multiplicando, né? Hoje, por exemplo, na escola eu tenho um corpo de professores, homens, que não dão parabéns no Dia da Mulher.
Não acontece isso. Não vem figurinha, não vem florzinha, não vem parabéns, olha lá. Guerreira! Não vem. Esse ano, assim, eu olhei, eu falei assim, ninguém vai dar nada. Aí eu passamos o dia ali e ninguém deu nada. Eu falei assim, vitória da classe trabalhadora. Porque ninguém me deu nada. Eu falei, nem parabéns. Eles vieram, né? Uns falaram assim, nossa, um bom dia pra vocês, né? Mas nenhum parabéns, nenhum feliz Dia da Mulher, não veio isso. Então, isso é um fruto do nosso trabalho de formiguinha. Então, a gente faz uma formação com todos os professores sobre o Dia Internacional da Mulher. Então, a gente pega ali 2 horas da semana para falar sobre aquilo. Como falar sobre esse assunto com a criança, com as crianças, com cada idade. Então, dentro da sala de aula, como é que a gente vai abordar esses temas sem tratar de forma pejorativa? Fazer lembrancinha pro dia 8 de março. Que lembrancinha que a gente vai fazer? O que vai estar escrito nesse cartãozinho? Vamos debater? Vamos discutir? Vamos problematizar? Vamos. Então, eu acho que se a gente fizesse, né, esse trabalho de formiguinha, nosso local de trabalho, e a gente conseguir ir mostrando que não existe uma concorrência entre as mulheres, não existe uma disputa entre as mulheres, nós somos companheiras, eu tô ali do seu lado para te fortalecer, e quando eu precisar você também vai me fortalecer, já é um avanço, assim. Então, de uma perspectiva revolucionária e de classe, eu acredito muito nas atuações do nosso local de trabalho, né? Da gente fazer isso e no nosso local de moradia, como ali no bairro a gente conversa com os nossos companheiros, deles falarem com os colegas, falar assim, vamos conversar sobre isso. Porque o seu amiguinho ali tá com umas coisas, mas é meio errada. Então, se eu não consigo chegar no seu amiguinho, você vai chegar no seu amiguinho por mim e o negócio vai ter que acontecer, porque desse jeito não dá. Então, eu acredito muito nisso, né? Eu sou muito a educadora que tem muita paciência. Lógico que tem limite, né? Mas a gente vai até o limite da coisa mesmo. No movimento de moradia, que eu faço parte também, assim, né, apoio e tal, que é o MLB, a gente são ocupações urbanas e também trabalho dentro dos bairros, né? E uma das ações que a gente tem, por exemplo, é a venda do jornal A Verdade, que a gente tem cada quinzena um tema, né? Essa quinzena tá falando da punição do Bolsonaro, dos seus cúmplices, né? Com relação aos crimes que eles cometeram. E a gente bate de casa em casa e conversa com as pessoas. Nas reuniões de núcleo dos movimentos, né? Debatendo para poder combater essas ideias, né? Cada quinzena é um tema, mas o jornal dessa quinzena tem a questão do 8 de março, tem a questão das mulheres, e a gente vai fazendo essa luta política, né? E uma das matérias, assim, muitas das coisas que eu falei aqui, eu li no jornal, né? E uma das matérias que a gente tem essa quinzena é sobre a Marielle, porque hoje a gente está gravando o podcast dia 15, né? E ontem foi dia 14, fazem 5 anos do assassinato da Marielle, e a gente sabe quem mandou matar a Marielle, mas hoje a gente só tem preso aqueles que executaram, mas quem mandou matar, não. Porque, assim, e o que isso significa, né? E eu fiquei pensando como a Marielle, ela precisa ser esse exemplo pra gente, né? Porque ela é uma das mulheres, uma mulher socialista, né? Revolucionária, negra, trabalhadora, que ocupou um espaço que é negado às mulheres, principalmente as mulheres negras, né? E ali construiu uma política que de verdade fazia sentido pro povo. E nunca abaixou a cabeça e sempre foi pra cima. Inclusive por ser revolucionária, né? E acho que eles achavam, né, que a Marielle, ela ia morrer com o seu assassinato, mas pelo contrário, né? Só deixou frutos e aprendizados e ensinamentos, e acho que a gente precisa deixar viva a memória dela, porque ela pode não estar viva hoje, mas ela está viva nas nossas lutas, está viva nas nossas ações, e com certeza a gente vai vingar, né? O que aconteceu com a Marielle e o que acontece com as mulheres diariamente, né? No nosso país. Eu acho que isso é uma coisa importante, né, a gente relembrar e a gente ter a Marielle como exemplo, assim como várias outras mulheres a gente tem na história do nosso país, mas para entender qual é o caminho da luta que a gente precisa seguir, né, e ter no nosso objetivo, o nosso norte, um sonho, que é o nosso sonho de transformar a realidade do nosso país, mas a gente sonha pisando no chão, sonha caminhando na nossa cidade, né, e enchendo o coração das pessoas de esperança e de luta, que eu acho que é o que a gente precisa construir. Certeza.
Muito boa. O exemplo da Marielle é forte, é presente todos os dias. Sim. A gente vê que uma mulher negra, lésbica, trabalhadora, socialista, revolucionária, incomodou o sistema. Imagina o que as mulheres desses conjuntos habitacionais, o que a gente... Todas juntas, né? É um perigo. Então, pra eles, né? Pra eles. A solução do povo. Quero agradecer a presença de vocês por terem vindo de longe. E eu sei que vocês vão voltar para mais longe ainda. Muito obrigada, Amanda, por você ter vindo representando a UP. Espero que esse seja um ano de muita luta, que a gente possa sempre estar estreitando os laços, né, enquanto organizações combativas e revolucionárias. Lígia, muito obrigada a você, que já fez parte do nosso quadro da Ação Antifascista de São Paulo. É uma grandíssima responsável pela minha evolução política. Imagina, jamais. Sim. Eu que aprendi pra caramba, meu Deus. Não, e enquanto professora, eu particularmente nutro um carinho muito grande por você, porque eu responsabilizo 3 professores, assim, de eu estar onde eu estou, de eu me constituir enquanto mulher socialista trabalhadora. Meu professor de ensino médio, Juninho, um beijo. A minha professora do teatro, a Mimi, que me deu aulas e aulas sobre o que é ser brasileira, o que é ser pobre no Brasil. E a Lígia, enquanto companheira da Ação Antifascista, que não só nas formações políticas, teóricas, mas no dia a dia, nos puxão de orelha, ela trazia muito essa questão da responsabilidade de ser militante. E acho que é uma responsabilidade que a gente carrega, nós 3 aqui com certeza podemos falar isso, mas uma responsabilidade que a gente tem perante o nosso povo também. Então, muito obrigada por terem vindo. Eu que agradeço também a oportunidade, o espaço. Posso só reafirmar o convite? Com certeza. Eu queria deixar 2 convites. Primeiro, para todo mundo que está acompanhando o podcast, se organize, lute. Se a gente estiver organizado, a gente vai transformar o nosso país, principalmente nós mulheres. Mulherada, não aceita a realidade que a gente vive. Vamos para cima, vamos transformar. Quiserem conhecer a Unidade Popular, o Agabenar, me chamem. Quiserem a sua edição do Jornal Verdade, me chamem também. E deixar o convite pro ato do dia 1º, para todo mundo de novo relembrar que no dia 1º a gente vai fazer uma grande manifestação sem anistia para os golpistas no nosso país, todos os torturadores, assassinos e todos esses que planejam o aumento da exploração do nosso povo, o aumento da retirada de direitos, da fome, precisam ser punidos e a gente precisa disso no nosso país. Então vamos para a manifestação dia 1º, tamo junto. Agradeço muito, Vitória, Lígia, compartilhar esse momento e o podcast pelo convite, tamo juntos. A gente que agradece. Agradeço vocês também aí da audiência. Eu quero relembrar vocês de que esse é um projeto autofinanciado, então a gente consegue alugar o espaço aqui da gravação, pagar os custos adicionais através da venda das nossas camisetas, que estão disponíveis aí no nosso Instagram, dos bottoms, dos adesivos, e também aí vai aparecer... tava falando no microfone. Vai aparecer em algum lugar aqui o nosso Pix e o Pix do Antena Zero também, né? Que é o estúdio onde a gente grava. E falar sobre a nossa novidade, que é o Apoia-se. A gente lançou uma campanha no Apoia-se para a gente poder garantir a continuidade do podcast no próximo semestre. Que aí tem os gastos aí que... Tudo bem, a gente tá na ordem capitalista, a gente precisa pagar mesmo. E a gente paga com o maior prazer, que é para a edição do nosso... querido camarada Rodrigo. E é isso, assistam, compartilhem. O nosso podcast, ele trata de temas não muito comuns para algumas organizações, então às vezes a gente tem o nosso alcance reduzido, ainda mais nesse mês de março, que a gente falou sobre pautas bem sensíveis, né, pertinentes à questão feminina na nossa sociedade. Então compartilhem, mandem pro amigo, mande para sua mãe, que tem bastante mulheres mais velhas que assistem a gente. E é isso. Até a próxima. Tchau, gente.